Bom dia, boa noite, aliás. Faço sempre confusão de bom dia e boa noite. Boa noite, meu nome é Cristina Muratori, estou aqui no Centro Nosso Lar Online e nós vamos começar a palestra de hoje, a conversa de hoje, né? O nosso tema hoje é caridade, o amor em ação. Então, boa noite a todos que estão chegando, sejam super bem-vindos, né? Em nome da casa, agradeço vocês todos por aqui, é um prazer enorme estar falando com vocês. Então, nós hoje vamos falar, né? Meu nome é Cristina, vamos falar sobre caridade, o amor em ação. Então, para a gente começar nossa conversa, a gente sempre por uma questão de sintonizar, de entrar no assunto. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Sempre que puder, que se precisarem, estou à disposição. Muito grata. Então, vamos fazer a leitura de um texto, desse livrinho aqui, ó, Fonte Vinha de Luz, que eu acho muito lindo. A gente aqui em casa usa para fazer o Evangelho do Lar, né, toda semana. E aí, vou ler para vocês um trechinho desse livro chamado Com Amor. Então ele abre, né, com um versículo de Paulo aos Colossenses, que é o capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então ele já começa o texto falando que caridade é o vínculo da perfeição. Aí o Emmanuel, como é uma pessoa assim impressionante, né, um ser interessantíssimo, ele sempre conseguia escrever um capítulo enorme falando das pérolas, dos versículos que a gente às vezes lê e nem presta muita atenção, né? Eles são passados assim. Então ele diz o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Achei linda essa frase, caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então isso também é muito bonito, né? O amor é o tear divino. Quer dizer, tear é aquela peça que a gente usa para tecer, a partir de um fio tênue, a gente vai tecendo panos, tecidos lindos, tapetes, o que for, né? Mas tudo começa de um pequeno fio. E quem vai ajudando a tecer esse fio para transformar a gente numa nossa túnica espiritual é o amor. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemo-nos em serviço, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, assim, eu achei que esse texto do Emmanuel, ele é um super resumão do que a gente vai conversar aqui agora, né? Que é caridade, o amor em ação. Então, a gente lembrando também que uma frase que ele disse aqui no texto que eu acho fantástica é que caridade é o amor sublime. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de amor o tempo todo, né? Tem um amor romântico, aquele amor assim que a gente acha que é amor, eu não consigo viver sem essa pessoa, meu Deus, ele é a razão da minha vida, ou ela, esse ser que eu escolhi para viver comigo a vida toda.
até que a morte nos separe, e a morte separa antes, né? Tem muita gente que, poxa, é o amor da minha vida, meu Deus. Aí quando a gente vai ver, daqui uma semana aquele amor mudou, já é outra pessoa. Então são relações muito fluidas, elas vão passando de um para o outro e a gente nem nota direito. Então a gente começa a pensar, né? Isso é amor? Eu vi uma vez uma pessoa na internet falando uma frase que me marcou. Disse que o amor que Jesus propõe não é o sentimento, é a ação, é lei. Então não é um sentimento, porque meu amor. Não, é lei. Tem que ser cumprido. Porque o amor é exatamente o caminho que vai levar a gente à elevação espiritual, que a gente tanto quer. Né? Tenho pedido de orações aqui para o William Carlos Caçapava, quem puder fazer uma oração por ele, por favor. Está sendo pedido aqui pelo Carlos Marisa Cristina, deve ser um casal. Bom, enfim. Então o amor, ele une a gente, ele faz com que a gente tenha essa percepção. E é o amor que faz com que a gente evolua. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é luz, Deus é amor. Todos aqueles sentimentos que a gente acha que são amor, são sentimentos do nosso corpo. Estão ligadas ao egoísmo, estão ligadas à posse, estão ligadas à ganância. Tem gente que coleciona amores, né? Não necessariamente amor romântico, mas é um amor obsessivo, o amor com a família, que é a melhor família do mundo, é a pessoa mais importante. Então, será que isso é de verdade o amor que é uma lei dentro de tudo que Jesus falou, dentro de todas as escrituras? A gente vê muito, eu brinco com as pessoas, que existem 3 categorias de amor. Que é esse amor que a gente, enquanto ser humano encarnado no planeta Terra, a gente entende ele, né? Então tem o amor sim. Ele é muito condicional. É um amor que eu só amo você enquanto você me amar, só amo você enquanto você for bonito ou bonita, só amo você enquanto você não for chata, enquanto você não roncar, enquanto você não jogar a toalha molhada em cima da cama, enquanto você não deixar suas roupinhas íntimas penduradas no chuveiro. Começou a fazer isso, já começou a deixar de ser esse amor. Então ele é um amor extremamente condicional, ele é fluido. Aí vem um outro bendito do tipo do amor, né, que é um amor masoquista, que é aquele amor apesar de. Então a gente ama aquela pessoa que é um traste, ou criatura traste. Mas apesar dele ser esse traste todo, ele ser humano, tá, gente? Eu amo você assim mesmo. Eu vim para o mundo para pagar meu karma. Eu estou aqui porque eu preciso cumprir um monte de karmas. Isso aí, na vida passada, eu bati muito nele, nessa eu vim para pagar todos os meus pecados. É um amor masoquista, muito esquisito, né? Por que eu tenho que ficar com uma pessoa que está me maltratando, uma pessoa que está me fazendo mal? Eu amo essa pessoa ou eu dependo dela para manter o meu padrão de dor? Então ele é um amor, apesar de dramático, quase um amor assim de um tango, né? Tem a música acho que é do Roberto Carlos, da Martinha, que diz assim, né? Vieram me contar que você diz que não me quer e que você me tem a hora que você quiser. Estou apaixonada e que você tem pena de mim. Não ligo, eu só respondo, eu te amo mesmo assim. Então isso aí é o quê? É o amor, apesar de todo o sofrimento, eu te amo mesmo assim. Mas o amor que eu sinto, que é o amor que Deus quer da gente e que Jesus passou para a gente o tempo todo, quando ele diz que amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei, é o amor incondicional. É o amor que eu aceito você como você é, aceito as coisas que você faz, mas não com drama, com sofrimento. Aceito. Não posso até não concordar com o que você faz, mas eu amo você. Eu respeito você ser do jeito que você é.
a sua forma de ser não me atinge, porque eu entendo que essa forma é sua. Eu te dou todo o apoio, estou sempre ao seu lado, mesmo que você esteja fazendo uma grande bobagem. Eu amo tanto você que se você fizer uma bobagem horrorosa, eu vou ser a primeira pessoa que vou entregar você para a polícia. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu te amo incondicionalmente. De qualquer jeito. Há quem diga que é o amor mais próximo de todos esses, o incondicional mesmo, são o amor que os pais têm pelos filhos. Eu acho que sim. De fato, um pai e uma mãe, eles têm um amor tão grande pelo filho que esse amor extrapola. Qualquer um pai, qualquer uma mãe que esteja no sentimento, né? Quando eu digo pai e mãe, é aquela pessoa que pega e cria aquele ser, que acolhe, que protege, que faz com que ele se transforme num ser humano, ajuda ele a despertar seus talentos. Então, qualquer pessoa dessas, ela ama incondicionalmente, é capaz de dar a vida para salvar aquela pessoa. Mas ela ama incondicionalmente aquela criaturinha que ela está criando. Ela não ama incondicionalmente o filho do vizinho, aquele cara que chegou na rua e roubou, que tomou tudo que tinha na casa dela, que matou um filho. Então esse amor incondicional, ele ainda é muito parcial, porque ele é um amor incondicional para algumas pessoas, para outras não. Então às vezes o filho faz uma coisa hedionda, mas os pais, coitadinho, ele quando era criancinha, alguém falou para ele que tinha um rato no meio da rua, ele se assustou e toda vez que ele ouve a palavra rato ou alguma frase que tem um R, ele já se assusta e ele tem vontade de matar, mas isso é só porque ele teve um trauma. O filho do vizinho faz um crime muito menor, não, tem que prender, vai apodrecer na cadeia. Então a gente não tem pelo outro o mesmo amor. Então a proposta para a gente chegar perto do que Jesus quer é que a gente ame incondicionalmente todas as pessoas e que a gente ame incondicionalmente toda a criação divina, que aí a gente vai entender por que São Francisco ele é o exemplo mais, como é que se diz? É o cristão pagão. O pagão não, desculpe, padrão. Cristão padrão. Por quê? Porque ele chegou lá onde Jesus disse que era para ser. Ele conseguia ver em todos os seres irmãos, inclusive a dor que ele sentia. Então ele não percebia a diferença de uma pedra para uma árvore, de uma árvore para um gato, de um gato para uma criança para o ar, para a dor que ele sentia. Então ele tinha um amor que extrapolava tudo. Ele conseguia ver o amor de Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em tudo, exatamente tudo. Então esse é o amor divino, é o amor que vai além, né? O amor do Chico Xavier pelas pessoas. Chegava uma pessoa lá onde o Chico estava, pessoas terríveis. Ele acolhia. Ele não falava, ele estava vendo todas as vidas que o cara passou, desde que ele era uma ameba até chegar a um ser humano. Ele não jogava na cara da criatura por que ela estava passando por aquilo tudo. Ele estava vendo as razões. Mas ele trazia consolo para aquela pessoa, trazia uma mensagenzinha bonita que desse a ela uma vontade de superar aquilo, dava esperança à pessoa. Então, o Chico Xavier amava a gente incondicionalmente, a Madre Teresa. Então, são esses ícones que a gente vê e fala, meu Deus, será que um dia eu vou chegar perto? Né? E o nosso exemplo maior é Jesus, que ele amava todo mundo, inclusive aqueles que estavam colocando ele na cruz. Que na hora que ele estava morrendo, ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele podia jogar todas as pragas do Egito em cima daqueles caras que estavam condenando ele à morte, mas não. Ele tinha tanta certeza de saber tudo o que ia acontecer, que ele sabia que precisava passar por aquilo tudo e sabia que ia ser assim. Se a gente lê direitinho os evangelhos, a gente vai ver que Jesus falava, é preciso que cumpra a profecia. E ele seguia os profetas, ele conhecia profundamente toda a lei e os profetas. Então ele sabia o que tinha que passar, independente de ter lido, né, as profecias e todos os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia na época era a Torá, ele sabia o que queria passar, independente de qualquer coisa. Ele tinha a visão macro de tudo. Ele foi um dos caras que
criou o planeta Terra, né? Numa equipe de Cristos, ele criou o planeta Terra. Então, quando Jesus propõe a gente a amar, e a gente se dá o trabalho de ler os evangelhos, todos eles, nós vamos ver que a palavra, se a gente tivesse que resumir todos os evangelhos, todos, numa palavra seria amor. E aí a gente vê também que essa chamada para o amor é tão forte, que Paulo, que era um cara que chegou para destruir todo o cristianismo, ele era um judeu, era um fariseu, um doutor da lei, ele sabia tudo, ele conhecia aquela Torá de capa a capa, todos os pontinhos, todas as vírgulas, tudo. Ele que chegou com muita raiva, ele matou muitos cristãos, ele mandou matar, ele matou, ele fez tudo o que tinha que fazer e foi a Damasco para matar mais ainda. E tinha que acabar com aquela ideia que era totalmente contra o que todo mundo queria. Ele num transe vê Jesus, fica cego, e quando ele volta a si, o amor de Jesus era tão intenso que ele ficou cego. E justamente a pessoa que ele ia matar é quem curou ele, o Ananias. Então, o que aconteceu? O amor era tão intenso que limpou aquela alma, aquela ferida, aquela dor que ele sentia. E ele conseguiu ver quem era Jesus. Que ele, enquanto judeu, sabia que desde os tempos antigos estava previsto que viria o Messias. E aí na hora ele se ilumina, ele tem ideia, ele vê quem é. Mas ainda assim ele fica alguns anos no deserto até ele conseguir ter amor o suficiente para começar a transmitir aquela doutrina. Ele foi estudar os evangelhos, foi conversar com as pessoas, seguindo todo mundo, sendo o mais humilde de todos. Ele era um tecelão. Então olha só como é que uma coisa completa a outra. Paulo, além de ser um doutor da lei, essas coisas todas, a profissão dele era de tecelão. O que a gente viu aqui? Que o amor é o tear de Deus. Se o amor é o tear de Deus e Paulo era o tecelão, ele estava usando o amor que existia no coração dele para construir uma das coisas mais lindas. Se nós hoje estamos aqui falando sobre Jesus, a gente tem que agradecer a ele, porque ele era muito culto. E as pessoas que andavam com ele também eram. Paulo tinha um grande discípulo chamado Lucas, que andava, seguia Jesus, Paulo o tempo todo. Saulo, na época, depois virou Paulo. Também era judeu. E ele, Saulo, foi compilando tudo aquilo que Paulo falava e compilando tudo que os apóstolos fizeram desde o dia da morte de Jesus até o final dos tempos, quando Paulo morre. Está tudo no Atos dos Apóstolos e atribui-se a eles, Lucas, essa escritura. Ele também fez a escritura dos registros da infância de Jesus, porque eles foram a Éfeso fazer as pregações e lá estava Maria, morando lá. Então ele anotou toda aquela história, como é que foi a chegada de Jesus, a anunciação está lá. Então Paulo, graças ao amor imenso que estava no coração dele, ele conseguiu fazer isso. E a gente vai lendo as passagens de Paulo, de Lucas, né? São muito lindas. E a gente vê também no Evangelho, no segundo, né? A gente começa a ver as cartas de Paulo às comunidades. Então ele não deixava as comunidades à toa. Ele chegava na região, pregava o Evangelho, fazia todo aquele trabalho doutrinário, ficava um tempão naquela comunidade implantando. Quando ele implantava, ele saía de lá para uma outra comunidade, mas ele se correspondia. É por isso que a gente tem cartas de Paulo para não sei quem, para Éfeso, carta de Paulo para Coríntios, carta de Paulo para os Tessalonicenses. Tem um monte. Aí a gente acha, né, que... Boa noite. A gente acha que... Tudo bom, Igor? Como vai você? A gente acha que carta de Paulo aos Coríntios é aquela pessoal de Paulo, né, São Paulo, que mora em São Paulo, escreveu para Coríntios, os torcedores do Corinthians, né? Não é isso. Então é a carta dele à comunidade dos coríntios.
Então ele fez 2 cartas que, se a gente for ler com muito cuidado, elas são preciosas. E a primeira carta dele, no capítulo 13, 99,9% dos casamentos religiosos começa com ele, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e tal. Tem gente que acha que foi o Renato Russo que escreveu essa letra. Não foi, tá? Ele compilou, ele misturou Camões com essa letra lindíssima que é o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios de Paulo. Então Paulo se correspondia. E aí as pessoas, a gente não sabe qual foi, o que os coríntios escreviam para ele. A gente sabe o que ele respondeu. Mas pelo que ele responde, ele fala que ele vai indicar para aquela comunidade um caminho que extrapola todos os outros. E aí ele diz que acima de tudo é o amor. Eu não entendo porquê, mas Kardec traduziu acima de tudo é a caridade. Aí ele fala que fora da caridade não há salvação. Mas as traduções católicas, algumas evangélicas, elas colocam como amor. Então, fora do amor não há solução. Aí você vê, caridade é o amor em ação. Então tá certo também, né? Uma coisa combina com a outra. Porque se eu tenho amor de verdade, eu vou ser um ser caridoso. Mas aí ele fala assim, ó, diz tudo. Eu vou ler uns pedacinhos aqui que eu acho essa carta de Paulo ao Coríntios muito linda. E ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele diz ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos. Ou seja, se eu conversasse com qualquer ser vivo que está no planeta, inclusive os que estão noutra dimensão, se eu não tivesse amor, eu era como um sino que é ruidoso ou um símbolo estridente. Ou seja, eu estava só jogando conversa fora, falando um monte de bobagem. As palavras que eu estava dizendo, elas eram mortas, elas não tinham a força do amor. Então, é uma cultura vazia, né? Aquelas palavras que são ditas sem nenhum tipo de como é que se diz? Nenhum tipo de significado emocional. Então, é mais importante a gente vivenciar do que a gente falar. Então, a gente às vezes fala e aquilo está saindo da boca para fora. Nós somos bons faladores, mas talvez a gente não sinta o que a gente está dizendo. E soa falso, como um sino que está só repetindo um som. Ele não está vivendo aquilo ali, né? Aí ele ainda fala mais. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ou seja, soubesse tudo. Isso combina muito com Paulo, porque ele era poliglota. Ele era um homem muito estudioso e muito conhecedor de muita coisa, né? Aí ele fala, e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Ele faz uma citação a Jesus, né? Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Quer dizer, tem um conhecimento, tudo ele está falando em cima do conhecimento. A cultura, a ciência, a fé. Chego na casa espírita, falo, e faço, e falo, mas eu estou vivendo aquilo ali. Eu sei o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, sei todo o livro dos Espíritas. Se você me perguntar qual é a pergunta número 3, número 20, número qual, eu vou saber dizer. Mas eu sei viver, isso aí é a palavra morta, né? Aí ele fala ainda, ó, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Que é tudo feito para inglês ver, né? Aquela coisa assim de fora, não é de dentro. Jesus falou para a gente também uma coisa muito legal, que ele disse que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da nossa boca é que está cheio o nosso coração. Então, quando a gente fala alguma coisa e aquilo vem com a força do nosso sentimento, do nosso amor, aí fica bacana demais, né? Que mais que ele fala aqui? O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho.
porque ele não quer ficar na frente de ninguém, ele não quer brilhar mais do que os outros, ele respeita o tempo do outro, ele sabe que está na hora do outro viver, então ele vai libertar o outro. Aquela mãe que tem um filho que não deixa o filho viver, um pai que tem uma filha, não deixa ela viver, uma esposa que tem um marido, não deixa ele viver, um marido que tem uma esposa que não deixa ela viver, não deixa expressar o que tem de bonito, o que ela tem de bom, o que essa pessoa tem de maravilhoso. Então o amor, ele é tolerante, ele vai ter paciência, ele vai entender. É como se a gente adulto tivesse com uma criança perto, a gente sabe que a criança está fazendo bobagem porque ela está aprendendo. Um dia ela vai fazer direitinho, né? Então, o que vai ser? A gente vai deixar, vai brigar com a criança, vai bater nela, vai escorraçar? Não. A gente vai ter paciência com ela. Então, o amor incondicional com as pessoas é esse. A gente entender que todos nós somos seres em construção. E sendo seres em construção, a gente erra pra caramba, muito, mas muito mesmo. E alguém vai ter paciência com a gente vai perceber o nosso erro e a gente vai se transformando. Às vezes leva 10, 50, 1000 encarnações para mudar um errinho. Mas a gente muda com o tempo, né? Então a gente está vendo aqui muita coisa. Ele fala ainda que o amor não faz nada de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. O que ele está dizendo com isso? Isso, respeita, né? Nós todos temos que trazer isso com a gente. Então, quando ele fala que não se alegra com a injustiça, não se irrita, o que faz a gente ficar irritado com alguém? É a identidade com aquela pessoa. É o espelho. Eu olho para aquela pessoa, estou vendo nela as coisas que eu não gostaria de ver em mim. Meu Deus! Aí a gente fica com raiva. Quando a pessoa chega para a gente e fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai perguntar, ela está falando a verdade? É verdade. Me incomoda? Então o que eu faço? Eu mudo. Ela está falando, é verdade? Me incomoda? Então, vida que segue. Ela está falando, é verdade? Eu posso mudar? Posso, vou mudar. É verdade? Não, não é verdade. Então o problema é meu? Não, é dela, ela é que está mentindo. Então a gente tem várias atitudes. Uma delas é autoconhecimento. Outra dela é ignorar, deixa a pessoa. Um dia a verdade vai aparecer e aí ela vai pedir desculpas. Ou então ela vai passar por mentirosa, né? E aceitar, assim. Então a gente vai devagarinho vivenciando as coisas, né? Aí ele fala, ó, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque ele é incondicional, ele não tem nenhum tipo de condição para que ele aconteça. O amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Ou seja, tudo que está ligado à matéria, todo esse conhecimento que a gente tem hoje, vai se transformar. Há alguns 1000 anos atrás, a gente não sabia nem fazer uma roda. Hoje a gente acha que a roda é a coisa mais normal do mundo. Então, tudo está se transformando. Há alguns 1000 anos atrás, a gente achava que Deus era o Senhor dos Exércitos, aquele que faz, que gosta mais de um povo do que do outro, né? Hoje a gente, através como diz, através de Jesus, do que ele ensinou pra gente, a gente descobriu que Deus é amor. E é isso. Aí ele fala ainda, ó, pois todo o nosso conhecimento é limitado, limitada também a nossa profecia. Porque a gente só vê pedacinhos. Aí ele fala, ó, mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Ou seja, quando nós estivermos no patamar de angelitude, nós vamos ver tudo, como Chico via. Então, como ele via tudo, nada para ele assustava, porque ele entendia que cada encarnação nossa é só um trilésimo de segundo para a eternidade. Então não é nada. A gente está aprendendo as coisas, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho lindo também isso agora, que vocês estão me permitindo ler, que eu acho que isso aqui é tão rico que não dá para a gente simplesmente falar, né?
Ele diz assim: quando eu era criança, eu falava como uma criança e pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Então é o que nós somos hoje. Nós somos crianças, anjo-crianças. Como diz o Crispim, nós vamos chegar a anjos adultos. Que mesmo quando a gente vai lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, a gente vê que há uma escala espírita, dos espíritos. Então tem a comunidade dos anjos, dos seres puros. E dentro dos seres puros, ainda os caras ainda estão evoluindo. Tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos. Essa turma toda é uma escadinha. A gente pensa que chegou no arcanjo, a gente já... Não, a coisa está acontecendo, né? Aí ele fala ainda: eu era criança, eu pensava como uma criança. Eu mandava matar tudo que era cristão, porque estava agindo errado. Eu tinha decorado a Torá, estava errado. Eu vi que não era só isso. Aí ele fala aqui, ó: depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio da criança. Ou seja, não vou mais matar cristão. Eu estou me associando ao cristão porque a minha vida mudou. Eu entendo que Deus é um pai de amor, não é o Senhor dos Exércitos que mata todo mundo. E agora vemos como um espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Ou seja, vamos ver tudo como é, os seres como são. Nós somos tão primitivos ainda, que dizem que quando eu já desencarnei 200 milhões de vezes, só que ainda estou incorporada nessa personalidade aqui. Mas diz que quando a gente desencarna, a gente só consegue ver espíritos que estão no mesmo nível espiritual da gente. A gente não consegue ver os super espíritos maravilhosos, evoluidíssimos. Só quando eles fazem a generosidade de materializar um pouquinho para a gente lá no mundo superior, que a gente consegue ver um pouquinho eles. Porque estão numa frequência energética lá em cima. E a gente ainda está aqui, um planeta de expiação e prova, com direito a talvez continuar nele ou não, né? E aí ele fala: agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Eu sou conhecido pelos seres superiores como um ser de luz, como um ser de amor, a imagem e semelhança de Deus em construção. Mas hoje eu me vejo como um ser que tem uma carne, que tem uma casa, que tem um corpo, tem uma identidade, né? Que não é nada nosso. Aí ele fala: agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor, que o Kardec usa caridade. A maior delas, porém, é o amor. Por que a maior delas é o amor? Porque é o tear do nosso corpo espiritual. É ele que vai construindo, encarnação por encarnação, tudo que a gente tem de bom. Quando nós somos crianças, a gente pode, eu não sei, né? O Igor está dizendo que não podemos encarnar no planeta pior do que esse, que a gente reza como Haroldo Dutra. A gente diz isso, né? Mas a gente pode sim, tá? Se a gente for ler o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que pode. Não como um castigo, mas a gente pode. O pessoal de Capela veio para cá, né? Porque Capela evoluiu. Tem espíritos que vão, inclusive, dizem, se você pegar o livro que fala sobre essa evolução de Capela, você vai ver que o povo começou lá nos tempos mesmo das cavernas. Para eles ensinarem aqueles criaturinhas como é que era a roda, essas coisas básicas. Eles continuaram, os egípcios inclusive fizeram as pirâmides, né? Então os exilados de Capela falam isso para a gente com muita clareza. Então nós, o que a gente aprendeu, a gente não vai perder, nunca mais. A gente conseguiu construir, de termos de evolução, é nosso. Mas nós podemos voluntariamente encarnar no planeta muito primitivo para ajudar o povo a subir. A gente também pode ficar um tempinho descansando no planeta primitivo, tá? Isso aí a gente dá uma lida, dá para ver isso bem direitinho. Agora, a gente não quer, né? A gente às vezes confunde perder o que eu já tenho. O que é perder o que eu já tenho? O crescimento que meu ser espiritual conseguiu. Mas a matéria, ela pode encarnar em vários lugares.
A gente ainda não tem ainda uma vibração energética para subir para um planeta muito evoluído, né? Dizem alguns que a gente dormindo com muito merecimento às vezes consegue subir só para ver como é que é. Mas a gente geralmente, para nós que estamos na Terra, o máximo da evolução é chegar no nosso lar, achar aquilo tudo bonitinho. Mas aquilo também é matéria, a gente tem que desprender dela, mas isso vai levar um tempinho para conseguir, né? Então, quando a gente vê essa coisa, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito lindo. Eu acho que é uma preciosidade das coisas que foram escritas, inclusive por Kardec, ele era um pesquisador e compilou tudo isso. E nessa leitura dele, se a gente for ler bem legal mesmo, a gente vai ver que muitos dos capítulos dele são inspirados no Sermão da Montanha. Então Kardec pegou dos evangelhos aquilo que ele achava mais interessante. E trabalhando com os espíritos, né? Lógico, ele não fez sozinho. Mas ele foi capturando as coisas mais bonitas do evangelho. E todas elas, a mensagem básica é o amor. Então a gente tem aqui, por exemplo, no capítulo 9, que ele fala amar ao próximo como a si mesmo. E ele chama a gente que é o maior dos mandamentos. Por quê? Jesus falou pra gente o quê? Ele falou pra gente que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso daí está dentro da lei judaica, não foi Jesus que inventou isso. Na lei judaica esse resumo já existe. Tá? Ok, tá certo isso? Perfeito. Só que a gente vai observar que Jesus faz uma chamadinha. Eu vou te dar mais um mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Então, essa chamada de como a ti mesmo é uma chamada de uma certa forma egoísta, né? Por quê? Eu acho uma grande chamada. Às vezes eu estou assim querendo fazer uma coisa que estou com raiva, aí eu penso assim, se fosse comigo, eu gostaria que fizesse isso? Então não vou fazer com o outro que eu não gosto, que faça comigo. Mas assim, com vontade de torcer o pescoço do outro, não vou deixar torcer o meu pescoço que eu não quero, né? Então, quando ele fala isso, ele fala, que mais? Ele conta a história dos devedores, né? Dá a César o que é de César, e ele chama para essa conversa de Jesus com o fariseu, que era um doutor da lei, que chega para ele e começa a conversar com ele e diz para ele o que eu tenho que fazer para evoluir. Nessa época, eu gosto muito de estudar por que as pessoas falaram isso. Jesus estava sendo procurado por todo mundo queria pegar Jesus, né, que ele estava fazendo uma coisa horrível, ele estava transformando aquele lugar num lugar que todo mundo era igual, num lugar que as mulheres, que eram seres desprezíveis dentro da comunidade deles, era um ser que merecia conversa. Jesus conversava com as mulheres, muitas das coisas que ele fez para as mulheres, ele ouvia as crianças, então isso era muito horrível. Ele peitava os doutores da lei, chamava eles de hipócrita. Então ele estava ficando assim, incomodando os judeus mais importantes. E os judeus também estavam com muito medo de que o Império Romano entrasse e massacrasse eles. Então, coisa melhor que tem é a gente arranjar um bode expiatório, né? Eles arranjaram Jesus para ser esse bode expiatório. Bom, e aí nessa coisa eles começaram a perseguir mesmo Jesus. Quando Jesus chegava num lugar que acontecia aquela confusão, ele se misturava na multidão, que naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha LeaderKey, não tinha nada disso. Então as fotos não existiam, né? As pessoas contavam como elas eram. Jesus era um homem comum. Então ele tinha cabelos compridos, barba, andava com um monte de homens de cabelo comprido e barba. Quem deles é Jesus? Só se alguém dissesse aquele ali. Por isso que Judas entregou ele, né? Porque ninguém sabia daquele monte de gente que andava quem era o Jesus. Então, esse homem chegou para Jesus, ele era um fariseu, e perguntou: o que eu faço para ser um evoluído? Aí Jesus ainda fala com ele: cara, peraí, você não é um doutor da lei? Como é que você vem me perguntar? Aí ele fica testando Jesus naquela didática dele, né?
ele vai chegando para esse fariseu e vai perguntando qual é o maior dos mandamentos. Aí ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Não, amai a Deus como todas as coisas. Aí, muito bem. E qual é o segundo? Amai o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele: exato. Aí toda a lei e os profetas estão resumidos nesses 2 mandamentos. E eu vou te dar mais um, que é amai ao próximo como eu vos amo. E aí desmontou esse fariseu, né? Ele ficou assim, sem saber o que fazer. E Jesus, sempre que tinha uma situação dessa, ele voltava para os discípulos dele, para os apóstolos, e falava, explicava as coisas. Sempre. Então ele traduzia, né, para as pessoas. Então ele mostrou para a gente: amai a Deus sobre todas as coisas. Por que amai a Deus sobre todas as coisas? Sobre tudo. Como Francisco de Assis amava. Ele não conseguia perceber na criação diferença entre as criaturas de Deus. Então ele percebia que quando ele fazia mal a alguma das criaturas, ele estava fazendo mal ao corpo de Deus. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu respeito a criação de Deus, tudo que Deus criou, porque é o corpo divino. Todos nós temos a centelha divina em nós. Ok. E quando a gente ama o próximo como a gente mesmo, a gente não vai fazer maldade com o próximo. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: mas se for uma pessoa masoquista, vai torturar o outro. Eu acho que Jesus quis falar das coisas legais, né? Que a gente não quer que façam para os outros as maldades. Então, se a gente colocar isso na nossa mente, nós vamos ver que nós temos muitas pessoas que elas têm a chance de mudar a vida das outras pessoas, não só na parte material. É importantíssima a parte material, a gente colaborar com essas pessoas para que elas saiam. Uma vez eu vi, não me lembro mais quem foi que disse isso, mas tinha um centro espírita que o pessoal chegou para visitar, o benfeitor espiritual da casa, começou a conversar com eles, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão com 30 anos aqui dentro, o que vocês fizeram nessa comunidade em volta? Você não está vendo aquela moça ali? Desde que ela era novinha, ela vinha aqui buscar uma cesta básica, e agora a gente dá a cesta básica para ela e para a filha dela. Aí o mentor falou assim: legal, o que vocês fizeram para essa pessoa parar de precisar de uma cesta básica? É algo que a gente tem que repensar, né? A casa que eu frequento, a gente tem um monte de gente que vão lá todo domingo pegar uma sopa. Todo domingo. Já tem mais de 10 anos. Por que será que essas pessoas continuam pegando sopa? A gente já foi conversar com eles para saber por que eles estão nessa situação? A gente já tentou trazer para eles algum tipo de profissão? Então é algo que a gente tem que começar a pensar. O que eu gostaria que fizesse comigo? Que me desse uma cesta básica toda a semana e me ajudasse a ter uma profissão, ou só me desse uma cesta básica toda semana? Então nós temos que rever o nosso trabalho, né, de espíritas. Como são os nossos trabalhos? Eu fui uma vez num centro que fica ali perto da penitenciária, agora não estou me lembrando o nome dele. Mas eles estão fazendo um trabalho assistencial muito interessante. Eles fazem toda essa parte de evangelização, que é importante, mas eles também estão trazendo profissionalização para os adultos, creche para as crianças, para as mães poderem trabalhar. É algo parecido com o que o Divaldo faz lá no centro dele. Então, a caridade, ela precisa de obras materiais e obras espirituais, obras morais. A gente não pode matar as pessoas, tirar delas a esperança, tirar das pessoas a capacidade de viver. E quando a gente acostuma a pessoa a ser um pedinte, a gente tira dela a força, a coragem de seguir em frente. Bom, qual é o nome? João Nunes Mar, isso mesmo. Muito obrigada, Igor. É esse centro, ele é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir lá visitar, vá, porque é muito bonito.
Então, gente, vocês estão fazendo isso mesmo, ensinar a pescar. Vocês estão fazendo a caridade de me ouvir até agora, né? Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui nessa hora, né? E sou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento da gente estar falando da palavra de Jesus. E eu peço imensamente a Deus por todos nós que estamos aqui nessa transmissão, por todos aqueles que não puderam vir, por todos os trabalhadores da casa, por todos os seres que fizeram essa live acontecer, por todos aqueles mentores, por todos aqueles sofredores, pela pessoa que foi pedido prece agora no começo da reunião. Gratidão, muita gratidão, que todas as nossas famílias, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, possa vibrar amor, possa vibrar paz e possa vibrar tudo de bom. Muito grata, estou à disposição, sempre que precisar, só fazer assim que eu venho. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, minha querida, muito obrigada mesmo, tá bom? Então, beijo grande para todo mundo e até uma próxima oportunidade, que o amor esteja sempre presente na vida de todos nós. Boa noite. Opa, o negócio não quer desligar aqui.